Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. O próximo dia 1º de abril marca os 60 anos de um dos episódios mais trágicos da história brasileira. Isso porque em 1º de abril de 1964, um golpe militar apoiado por setores da sociedade civil depôs o presidente João Goulart e empurrou o Brasil para uma ditadura que duraria até 1985. E apesar do transcorrer desses 60 anos, ainda nos questionamos sobre o que superamos e o que não superamos desse período nefasto. E é sobre isso que o ponto de pauta de hoje vai falar. Para tanto, temos como convidada a historiadora, doutora em História Social e professora do Departamento e do Prof. História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Cláudia Wasserman. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje são os 60 anos do golpe civil-militar no Brasil. Professora Cláudia, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco. Eu que agradeço. Professora, eu quero lhe fazer algumas perguntas que possuem uma similaridade entre elas, mas também suas especificidades. Então, em primeiro lugar, eu queria lhe perguntar, agora nós completamos 60 anos do golpe civil-militar de 1964. Em termos da política institucional, no caso, os poderes executivo, legislativo, judiciário, e o funcionamento desses poderes, a lógica através da qual eles se organizam. Mais para frente eu vou lhe perguntar sobre outros setores, mas falando agora da política institucional, o que foi e o que não foi superado em termos de herança desse período ditatorial? Bom, bom dia, boa tarde a todos e todas. Rafael, antes de falar sobre a política institucional, a gente tem que falar de algumas dimensões brasileiras e latino-americanas que são dimensões que impedem ou limitam, melhor dizendo, a democracia nesses nossos países. Essas dimensões são, em primeiro lugar, a desigualdade social, a dependência que nós temos em relação aos centros hegemônicos do capitalismo e o atraso no desenvolvimento, até no desenvolvimento capitalista que os nossos países apresentam. Então, nós vivemos numa situação de periferia. Embora o Brasil seja um dos maiores países da América Latina, e inclusive já teve até uma perspectiva assim, de subimperialismo em relação a outros países, nós somos periferia. E como periferia, nós temos uma dificuldade, as nossas elites, elas têm muita dificuldade de se identificar com com a sociedade e com o povo. Então, a organização político brasileira e latino-americana em geral, ela é composta por essas elites. Por mais que a gente tenha tido algumas experiências de esquerda nas nossas regiões, isso desde a década de 40 até os dias de hoje, né, com alguns momentos, inclusive, assim, de que toda a América Latina, quase toda a América Latina estava sob a égide de governos de esquerda e governos populares que pretendiam transformar essas realidades. A realidade, em geral, foi de uma elite que não aceita os setores populares participando da política, decorrente dessa desigualdade, decorrente da dependência e da admiração que eles têm pelos centros hegemônicos do capitalismo, decorrente desse atraso, que não é só um atraso econômico, um atraso no desenvolvimento capitalista, mas é um atraso intelectual também. Então, essas nossas elites é que compõem os parlamentos, é que compõem os governos executivos e que estão na base das nossas políticas e da nossa organização partidária. Então, a nossa sequela, vamos dizer assim, na organização político-partidária,
na organização das instituições, não é uma sequela, é aquela sequela lá do que o Raimundo Faoro falava, sabe? Não é uma sequela do golpe de 64, é uma sequela muito anterior a ele. É claro que o golpe de 64 piorou a situação em relação a essa política institucional e a relação entre os poderes, sobretudo por causa da ingerência do poder militar nas nossas instituições. E essa ingerência, ela está espraiada sobre toda a institucionalidade. Ela se infiltra nos partidos políticos e ela se infiltra em todas as instituições. E essa interferência, ela ficou comprovada aí nos últimos acontecimentos da tentativa de golpe do 8 de janeiro. Então, eu acho que, basicamente, nós temos uma elite que não permite a participação popular, e que, então, a gente viu, por exemplo, vislumbrou pela primeira vez o horror, a gente já sabia teoricamente disso, mas a gente vislumbrou o horror que é a Câmara dos Deputados no processo de impeachment da Dilma, né? Mostrando assim a face mais terrível dos nossos políticos, e a gente viu isso agora nos últimos acontecimentos do 8 de janeiro. Além, é claro, de um desrespeito das instituições umas para as outras, né? Os poderes, eles não se respeitam. Um executivo forte, um parlamento fraco, mas cheio, muito mais voltado para os setores das classes dominantes, né? Eu nem gosto de falar elite, porque elite é uma coisa boa, né? Desculpa, no caso aqui são as classes dominantes. Então, acho que é bem, bem complicado, e eu acho que essas sequelas são muito grandes, não só de 64, mas anteriores a isso, por causa das nossas dificuldades de consolidar um processo democrático com essa situação de desigualdade social. Certo. Professora, agora eu queria lhe perguntar sobre a sociedade, sobre a cultura da nossa sociedade fora da política institucional, digamos assim. Nesse ponto, o que superamos e o que não superamos do golpe de 1964? O que nós não superamos, eu vou voltar de novo, eu sou historiadora, então eu sempre volto, antes de 64. O que nós não superamos foi o anticomunismo, foi a cultura política anticomunista que existe no Brasil. O anticomunismo, ele está enraizado, essa ideia, né, de um perigo comunista, está enraizado no Brasil desde a intentona comunista, né, desde aquele episódio que ficou conhecido como intentona comunista, mas que, na verdade, né, esse nome é um nome pejorativo, mas ficou enraizado na nossa sociedade essa ideia de um perigo, que é um perigo externo, e que ele tem raízes internas. Então, a ideia assim, de que o Prestes, por exemplo, era um emissário do mal, um emissário da União Soviética, né, vem dessa cultura disseminada na Guerra Fria. Para tu ter uma ideia, por exemplo, a Aliança para o Progresso, que foi uma política lá dos anos 60, do presidente dos Estados Unidos, né, do Kennedy, ela era um programa para disseminar o anticomunismo dentro dos países latino-americanos. Então, com a finalidade de quê? De evitar novas Cubas. Então, os militares, em 1964, junto com o meio empresarial brasileiro, porque tem que se dizer que a ditadura não foi uma ditadura apenas militar, mas foi uma ditadura civil-militar, os meios empresariais participaram ativamente dessa
jornada, assim como no 8 de janeiro nós também vimos os meio empresarial financiando, né, aquele horror que nós vimos lá na Esplanada, no Planalto e tal, eles tinham o objetivo de evitar novas Cubas. Esse era o objetivo principal, né? Então, em 1964, esse fantasma da Guerra Fria, ele é utilizado amplamente, só que contra uma sociedade que não era necessariamente comunista, e que nem estava governada em um país que nem estava governado por comunistas. Eles chamavam lá o Brizola de agente do comunismo, o João Goulart também, porque tinha ido visitar a China e tinha condecorado o Che Guevara. Mas o Brizola e o João Goulart eram membros das classes dominantes, que entendiam a necessidade de harmonizar as relações entre capital e trabalho, que eram progressistas, que eram uma parte da classe dominante brasileira que achava que conseguiria sair do atraso, da dependência e da desigualdade para ter um país um pouco mais desenvolvido, um pouco menos desigual, etc. Então, 64 foi justamente esse momento em que a cultura política brasileira do anticomunismo, né, esse fantasma enraizado na cabeça das pessoas, levou a sociedade civil a ou apoiar o golpe ou não resistir a ele. Então, isso é uma coisa importante de se dizer. A gente não pode culpar exclusivamente os militares ou os setores empresariais que financiaram o golpe, mas também uma sociedade que ficou passiva, né? que tinha medo do comunismo, uma classe média que achava que se o comunismo chegasse, as suas casas iam ser tomadas, os seus benefícios, seus pequenos benefícios, iam ser cancelados a partir dali. Então, a sociedade civil brasileira, ela precisa... Eu gosto muito de uma frase do Mujica, né? Ele diz... desses processos de esquerda, governos de esquerda recentes da América Latina, ele diz: nós formamos consumidores, mas não formamos cidadãos. Então, assim, eu acho que falta, né, para a sociedade brasileira muito conhecimento e muito esclarecimento sobre o que é realmente esse espectro aí que ronda o imaginário das pessoas, né? Que é o comunismo. Então, em relação a 64 e o comportamento da sociedade, é isso que eu tenho para te dizer, né? Que a sociedade realmente, claro, nós tivemos muita resistência à ditadura, né? Eu não estou aqui descartando e nem dizendo que a resistência foi pequena, mas sem o apoio social, o 64 não teria sucesso, o golpe não teria tido sucesso. Assim como não teve, eu estou fazendo sempre essa comparação com o 8 de janeiro, para a gente entender também como é que a sociedade brasileira evoluiu. Né? Tem uma evolução. E as instituições também evoluíram, porque caso não tivesse ocorrido isso, o 8 de janeiro seria praticamente uma cópia do que foi o 1º de abril, né, de 1964. Certo, professora, uma última pergunta similar às anteriores, mas ao mesmo tempo específica também. Um dos motes que estamos trabalhando nesse 1º de abril, com os 60 anos do golpe, e considerando que somos um sindicato de docentes, um dos motes que nós estamos trabalhando são os resquícios da ditadura e do autoritarismo nas universidades brasileiras. Eu lhe pergunto, então, quais são eles?
Bom, em primeiro lugar, a falta de comissões da verdade nas universidades, né? Na nossa universidade, por exemplo, aqui na URGS, nós tivemos a abertura de uma comissão da verdade, ela foi cancelada e pelo ex-reitor, e esse reitor atual, que é um interventor, que foi nomeado sem ter sido eleito pela comunidade, ele não se nega a reabrir essa comissão. Inclusive, nós vamos ter agora, na próxima quarta-feira, uma roda de conversa sobre, né, a necessidade de reabertura da Comissão da Verdade. Nós tivemos o cancelamento do título de professor emérito de 2 ditadores, né, ex-presidentes. Então, isso aí nós temos uma certa evolução nas universidades brasileiras, mas ainda é muito pequena, né, essa evolução. Agora, eu queria falar um pouquinho do impacto do autoritarismo nas universidades, porque daí a gente pode entender também o que resta do autoritarismo, porque no pré-64 existia uma ânsia por reformas no sistema universitário brasileiro, e essa ânsia por reformas ela foi incorporada pelo João Goulart na questão das reformas de base. Então, o João Goulart apoiava esses professores, esses organizadores do sistema universitário brasileiro, público, que ansiavam por uma reforma naquele sistema que era catedrático, que cada professor, né, tinha a sua cátedra e não dava, né, não havia uma mobilização social dentro das universidades, não dava espaço para os jovens, enfim, se organizaram os departamentos, se criou uma carreira docente. Essa era a ideia da reforma universitária pré-64. Então, tem esse elemento. O segundo elemento é que os professores e alunos das universidades, estou falando do pré-64, né, são membros das classes médias ou das classes dominantes. Nós não tínhamos, naquele pré-64, cotas nas universidades brasileiras, então quem frequentava a universidade era um setor restrito da sociedade. E, finalmente, havia o reconhecimento da universidade como um formador de pessoal de alto nível, né, que poderia contribuir com a industrialização do Brasil, e tudo isso, essas 3 variáveis, né, a necessidade de reforma, a vislumbramento de uma necessidade de reforma, os professores e alunos sendo de classe média, e o reconhecimento da universidade como indutor de um processo de desenvolvimento, foram 3 variáveis que não estavam só na mente vamos dizer, do campo progressista, mas também estava na mente dos reformadores e modernizadores militares que pretendiam fortalecer o Estado, eliminar o comunismo e daí por diante. Então, a tradicional polarização que existiu no pós-64, que era repressão de um lado, resistência de outro, no caso das universidades, não foi bem assim. No caso das universidades, teve muita acomodação, teve muita negociação e teve até cooptação. Muitos professores foram expurgados. A gente sabe que existiam denúncias por parte dos setores mais conservadores sobre professores, por exemplo, grupo da medicina da USP, um grupo da teoria da dependência ali da Universidade de Brasília, né, exemplificado ali pelo Rui Mauro Marini, a Vânia Bambirro, o Teotônio dos Santos. Eles foram todos expurgados, foram caçados, não conseguiram voltar para os seus postos de uma forma digna, mas eu gosto de pensar na tese do Marcelo Ridente e da Denise Rolenberg. O Marcelo Ridente, naquele livro Fantasma da Revolução, ele faz um levantamento de quem foi reprimido, de quantas pessoas de tais profissões e tal foram reprimidos. O setor menos reprimido
que menos sofreu, enfim, tortura, morte, né? Ele faz um levantamento estatístico. Foi o setor intelectual, né? Foi o setor das classes médias. Por quê? Porque tinham recursos financeiros para ir para o exílio, porque tinham redes familiares de proteção e até ligações com o Estado que estava, né, no poder. Ligações familiares, às vezes, né? Um militar tinha um primo que era professor na universidade, que estava sendo acusado de comunista, e muitas vezes ele foi protegido. Aquele comunista, vamos dizer, ele foi protegido, porque ele era primo de um militar. Muitos não puderam assumir, muitos que fizeram um concurso não puderam assumir porque foram acusados de comunistas, mas alguns comunistas assumiram. Então, o que eu estou querendo dizer é que a universidade ela cresceu, teve uma reforma em 68, a reforma não foi aquela recomendada pelos grupos que estavam projetando, né, uma reforma antes de 64, pelos setores progressistas, mas foi uma reforma muito parecida, porque ela eliminou a cátedra, ela criou os departamentos, ela criou a carreira docente, ela deu mais estímulo à pesquisa e à pós-graduação, mas, ao mesmo tempo, ela foi numa direção do ensino profissionalizante técnico, e não do ensino acadêmico, de produção de conhecimento, e ela permitiu a criação de muitas universidades, do sistema que nós conhecemos hoje, que é o da universidade privada, né? Então, houve uma massificação do ensino superior no Brasil, mas essa massificação não foi através do estímulo apenas, ou do financiamento, que foi grande por parte do governo militar, das universidades públicas, mas também, e muito mais, das universidades privadas. O sistema privado cresceu, eu não sei te dizer em números, mas cresceu proporcionalmente muito mais do que o sistema público. Bom, em relação ao que nós temos hoje, né, eu acho que nós temos resquícios do autoritarismo dentro das nossas universidades, e isso ficou muito claro durante o governo Bolsonaro, porque muitos reitores que foram eleitos pelas suas comunidades não puderam assumir, né, não foram indicados pelo governo, e essa é uma prerrogativa do governo federal, receber uma lista tríplice e indicar dentro dessa lista tríplice ou fora dela um dirigente máximo das nossas instituições, o que é um resquício do autoritarismo. Então, a lista tríplice, ela é um resquício do autoritarismo. Por quê? Porque as nossas universidades públicas, elas têm regimentos que determinam que só um professor doutor, de preferência titular, no mais alto nível da carreira, seja dirigente máximo dessa instituição. Então, se a comunidade, que são comunidades extensas, no caso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós somos o terceiro orçamento do Estado do Rio Grande do Sul. Representamos, né, o terceiro orçamento, maior orçamento do Estado. Se essa comunidade escolhe um professor que está neste nível da carreira, por que a presidência da República tem que interferir nisso? Né? Se fosse assim, não, pode escolher qualquer um, né? Pegar sei lá, alguém da esquina ali, botar na reitoria, não é isso. Existem regras para chegar a ser dirigente máximo. Então, assim, a lista tríplice é um resquício da ditadura, é um escárnio, e ela foi referendada no governo do Fernando Henrique Cardoso. E depois nós temos a proporção, né, do 70-15-15,
que também é um resquício do autoritarismo, porque as nossas comunidades acadêmicas, elas são comunidades muito dinâmicas e muito intelectualmente muito esclarecidas. Enfim, os nossos alunos, eles vão ser, daqui a alguns anos, os nossos professores. Muitos vão se dirigir para a carreira acadêmica, né? Porque a universidade pública, ela é eminentemente o lugar da pesquisa no Brasil. Então, o sujeito que entra na universidade pública, ele faz iniciação científica, ele vai para um mestrado onde ele produz um conhecimento relevante para a sociedade brasileira, ele vai para um doutorado onde ele produz mais conhecimento relevante, e de conhecimento relevante eu estou falando aqui desde vacina até estatísticas para políticas sociais, né? Desde microeletrônicos até questões aí de políticas sanitárias. Enfim, esses sujeitos, eles entram na universidade já com essa perspectiva. Então, assim, eles têm uma responsabilidade sobre o que acontece dentro dessa comunidade. Os nossos técnicos administrativos, eles são nossos colegas, não é a mesma carreira, mas são colegas que trabalham lado a lado com a gente, com os professores, para manter essa universidade de pé, com todas as dificuldades que nós temos de infraestrutura, né? Então, por que tirar deles a possibilidade deles ouvirem os projetos em disputa para a dirigência das nossas universidades e escolherem o projeto que lhes pareça melhor, mais transformador, mais popular, mais, que melhore as condições das universidades, sendo que esses projetos são liderados, né, por uma candidatura, como eu te disse, de um professor, doutor, que já está há 30, 40 anos dentro da universidade, porque no mínimo tem que estar 30 anos para ter né, chegar a todos esses critérios para poder se eleger. Então, esses são dois resquícios do autoritarismo muito sérios, mas, além disso, nós temos também um setor que é super conservador dentro das nossas universidades, né? Super conservador, que apoia a intervenção, por exemplo, aqui desse reitor que está aqui na gestão. Em todas as universidades nós vamos encontrar isso. Assim como encontramos, em 64, professores que se uniram anonimamente para indicar para as autoridades militares quem eram os comunistas. Então, assim, a gente tinha X9, né, como se diz, dedo duro no pós-64, que, né, ia lá, esse grupo aí da medicina da USP é comunista, esse grupo aí da filosofia do IFCH, da URGS é comunista, vamos, né, recomenda caçar, até com o nome das esposas, dos maridos, enfim, das vítimas. Assim nós temos hoje. Né? Nós temos hoje grupos que são super conservadores, que acham que a universidade não tinha que ter cotas, que acham que a universidade não tinha que se abrir para a sociedade, que acham que a universidade tinha que ser mais técnica, mais profissionalizante, menos teórica, menos produtora de conhecimento científico relevante. Certo. Professora, para encerrar... Deixado de fora alguma coisa, porque no caso das universidades tem muita coisa assim que a gente pode, nas universidades públicas brasileiras, desculpa te interromper de novo, as universidades públicas brasileiras, elas são muito grandes, né? Elas são gigantes. Então, a gente pode deixar de fora muita coisa assim, sobre resquício do autoritarismo. Por outro lado, tu tinha me perguntado também, eu acho que dos avanços, né? E eu cheguei a falar, porque eu acho que o sistema de cotas é um avanço
espetacular, né? Isso mudou a cara das nossas universidades, só que esse sistema de cotas ele tem que se ampliar um pouquinho mais para a contratação de professores. Tá? Eu acho que nem todas as universidades públicas brasileiras estão cumprindo o sistema de cotas para a contratação dos professores, né? Perfeito. Professora, para encerrar, durante o governo do Jair Bolsonaro, um declarado apoiador da ditadura brasileira, em algumas situações muito se debateu sobre a real possibilidade de voltarmos a viver em um regime de exceção. Na sua avaliação, há, em pleno século XXI, condições reais para a instalação de uma nova ditadura no Brasil? Eu acho que a sociedade brasileira ela rechaça esse tipo de... a democracia ela não está consolidada no Brasil. A democracia no Brasil, cada vez que ela se estressa, eu chamo de democracia estressada, mas, na verdade, o que eu quero dizer é que, na medida que ela se alarga e que ela inclui as classes populares, essas elites que eu falei lá no começo, que são as elites não, as classes dominantes, conservadoras, que se valem da desigualdade e que não suportam os setores populares participando politicamente da sociedade, do mercado consumidor, das decisões sobre os rumos, né, do país, essas classes dominantes, elas se voltam contra este governo que está alargando a participação política, que está alargando a democracia, né? Então, nós sempre vamos ter, acho que sempre vamos ter, enquanto nós não diminuirmos a desigualdade social no Brasil, e que essa cultura política brasileira das classes dominantes, ela não seja modificada de alguma forma com, né, educação, com mais educação, eu acho que nós sempre vamos ter essa ameaça. Por outro lado, a ameaça ela vai permanecer enquanto permanecer a desigualdade. É fruto de uma sociedade aristocrática, é fruto de uma sociedade escravocrata. Então, é uma sociedade, é uma classe dominante que não suporta o povo participando, não suporta o negro dentro das universidades. Então, sempre teremos a ameaça. E ainda tem o fator militar, que se junta com esse setor dominante, né, conservador. Mas eu acho que a sociedade brasileira está um pouco mais madura para impedir que isso aconteça. E as instituições, que é a tua pergunta inicial, elas estão funcionando melhor, e elas estão colocando, algumas instituições colocam um freio umas nas outras. Mas até quando? Quando que isso pode não acontecer? Né? Hoje nós temos, está se exaltando muito, até demais, para o meu gosto, a figura do Alexandre de Moraes, né? Tudo bem, eu acho que ele está fazendo um papel muito importante, ele e outros membros do Supremo Tribunal, na contenção desse ímpeto golpista das classes dominantes e dos militares. Mas e se nós não tivéssemos? Né, esses sujeitos, não vou, a figura do Alexandre é simbólica, mas são alguns, esses sujeitos corajosos, né, que peitassem isso. Então, eu não descarto, até porque nós estamos vivendo, no mundo inteiro, um avanço da extrema-direita, um avanço muito forte da extrema-direita. O perigo, infelizmente, não posso dizer o contrário, o perigo existe. O perigo existe, a sociedade brasileira está mais consciente, nós tivemos governos de esquerda que, de certa forma, mostraram, né, para uma parte da sociedade brasileira que é possível conviver com o diferente, mas o perigo, ele permanece, porque nós temos um mundo inteiro
que pode, né, dar uma virada conservadora muito maior do que já está, a gente já sabe, né, em vários países, mas pode dar uma virada conservadora ainda maior. Então, o perigo existe. Perfeito. Professora Cláudia, eu gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade de conversar conosco. Eu que agradeço e bom dia para todos e para todas, e um abraço aí para os professores, professoras, técnicos e técnicas, alunos e alunas de Santa Maria. Muito obrigado. Assim, encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença da historiadora, doutora em História Social e professora do Departamento e do Prof. História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Cláudia Wasserman. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast no nosso site e nas nossas redes sociais. O endereço do nosso site é www.sedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.